E muito bem. Boa noite. Maneiras de você fazer boa noite ou boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula número 2. Deixa eu só fazer um apanhado geral aqui. Quem está aqui pela primeira vez, que não estava aqui na aula anterior? Várias mãozinhas aí, muito bem. Aquela aula, ela ficou disponível no YouTube, né? Então, só para vocês entenderem, tem vezes que a gente dá, já aconteceu de eu dar as aulas no Zoom aqui, quando a gente abre semanas especiais, e transmitir simultaneamente no YouTube. Mas eu comento assim que é muita coisa para a gente se concentrar. E a minha equipe, para quem já conhece, sou eu e os meus alunos de boa vontade, né? Então, para eu não ficar concentrado em duas coisas ao mesmo tempo, essa aula está acontecendo só aqui nesse momento, e depois, a aula gravada, eu subo ela na íntegra no YouTube. Então, se acontecer de você perder alguma aula, mas essa aula ela fica disponível no YouTube por uma semana, ok? Depois de uma semana, aí só quem é aluno do Libras ao Cubo, que tem acesso à comunidade, consegue assistir essas aulas lá permanentemente. Mas, como eu já mencionei, como tem gente nova aqui, ó, vem de coração aberto. Essas aulas, o objetivo realmente são ensinar para você a como se comunicar com o surdo, tá? Não vai ser uma aula que você vai ficar ouvindo merchan, 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 não. É igual eu falei, as vagas para o nosso curso nem estão abertas nesse momento. Esse daqui vai ser um projeto regular que ele vai continuando. Aí, eventualmente, vocês vão estar tendo aula e vai abrir as inscrições. Aí é uma escolha sua. Mas esse momento aqui é um momento de realmente ajudar as pessoas a aprenderem língua de sinais. Eu estava ouvindo um podcast esses dias e aí alguém disse uma coisa que me marcou muito, fez muito sentido para mim, que falava assim, o que você pretende alcançar com o seu trabalho? Você acha que você tem dado ao mundo aquilo que é correspondente ao que você gostaria de alcançar? Então, essas aulas daqui é uma maneira de eu poder fazer isso que foi falado lá. Entregar para vocês valor, para ajudar vocês e que a gente vá espalhando tudo isso. Legal? Então, na semana passada, eu expliquei para vocês como é que você pode aprender Libras num espaço de tempo muito curto. Aqui, esses alunos que estavam conversando antes, o pessoal que estava batendo papo, eles são de uma das 5 turmas que já aconteceram. E essas 5 turmas, na verdade, a quinta ainda está em andamento, né? Mas todas essas turmas aprenderam língua de sinais naqueles 4 passos que nós mencionamos para vocês. Só para relembrar, tá? Para ficar uma coisa em sequência. Primeiro passo, e a gente usou como exemplo o bebê. Todos nós aprendemos o português. Como é que o bebê aprende? Primeiro ele fica de olho atento e ele vai interpretando as coisas. Mamãe, 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 mamãe. Ah, então aquela ali é a mamãe. Ele ainda não fala. Papai, papai. Ah, aquele ali é o papai. Ele ainda não fala. Cadê a vovó se morar com a avó, né? Cadê o Pedrinho se for... Ele olha para todo mundo. Então, a primeira coisa que ele faz é entender. Ele não sai falando. Segunda coisa, ele começa a copiar o pai e a mãe. Fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai. E aí, por repetir várias vezes, ele aprende. Terceiro, ele já sabe falar, mas ele ainda tem um vocabulário reduzido. Então, o que ele faz? Ele fica tentando fazer junção das coisas que ele sabe. Então, de repente, alguma coisa que ele ouve num programa de televisão, algo que o pai e a mãe falam, ele vai fazendo as primeiras frases dele, ele comete muitos erros de português, muitos erros de gramática, mas é a sequência nisso que dá a ele o entendimento para que ele possa se desenvolver. E aí vem o quarto passo que nós mencionamos, né? O que é esse quarto passo? É quando você desenvolve a autonomia do idioma. A criança, a partir daquele momento, não é que ela não tem mais nada para aprender, é que ela é autônoma no aprendizado dela. E aí ela vai continuar o desenvolvimento. A mesma coisa que a gente fez. E aí vocês viram um exemplo do vídeo, né? E eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou passar de novo aquele vídeo. E aí eu quero olhar nos teus olhos para ver se você entendeu o vídeo. Porque se você transportou um pouquinho de terra por dia, é para você entender esse vídeo. Quem está aqui no primeiro dia ainda tem uma colher de chá, tá? Mas quem estava aqui na semana passada, eu vou passar agora o vídeo e é para você entender, hein? Vamos lá, peraí, deixa eu deixar ele aqui no jeito. E vamos lá, vamos ver como é que está o seu entendimento desse vídeo. Deixa eu otimizá-lo aqui.
Muito bem, deixa eu olhar nos olhos de vocês que estavam aqui na semana passada e ver se vocês entenderam. Por quê? Eu vou fazer isso com vocês hoje de novo, tá? É um processo que a gente faz bastante, porque a principal maneira de você acelerar o seu desenvolvimento do idioma é sendo exposto a ele. Não é decorando regra, não é decorando listas de sinais, porque não foi assim que você aprendeu quando você era criança. E eu vou repetir várias vezes. Se é um método que funcionou quando você era um bebê, quando você estranhava suas próprias mãos e foi assim que você aprendeu português, por que não vai funcionar agora que você é um adulto? E aí eu sempre digo para os alunos assim, ó, nós estamos aqui entre adultos ou jovens adultos que eu estou vendo aí, né? O seu aprendizado, o maior responsável pelo seu aprendizado é você. Então esse vídeo que passou aí já é uma análise, já é uma autoanálise para você ver, porque lembra que a gente comentou? Eu compartilhei com vocês lá no grupo do Telegram para vocês irem vendo pouquinho a pouquinho. Mas vindo para o tema da aula de hoje, eu disse para vocês que eu ia explicar mais 3 coisas, né? Porque eu falei, são 4 passos e nós temos 3 pilares no Libras ao cubo. Por que diacho chama Libras ao cubo? Da onde veio esse nome? Ele tem esse nome porque nesses 16 anos que eu estou na língua de sinais, foram 3 coisas que eu percebi que dão para a pessoa fluência na língua de sinais. E aí, uma coisa que a gente mencionou na outra aula é que muitas pessoas confundem aprender um idioma com ser alfabetizado. Uma criança, primeiro ela aprende a falar ou primeiro ela é alfabetizada? Primeiro ela aprende a falar, não é? Quando ela vai para a escola, ela já sabe falar. E aí lá ela é alfabetizada. Então, quando você vai fazer um curso, que a única coisa que querem fazer com você é enfiar sinais para você gravar na sua cabeça, eles estão tentando te alfabetizar e não te ensinar o idioma. Ou quando eles estão tentando te ensinar regra de gramática. Não, mas é assim, é assado, qual é o tempo verbal, a conjunção. Não é que isso não é importante. É que eles estão tentando te alfabetizar no idioma que você ainda não fala. Gente, é por isso que não faz sentido. Isso não só na Libras. É por isso que para você aprender inglês no método tradicional é tão difícil. É por isso que para você aprender espanhol em qualquer língua. Porque eles querem te alfabetizar no idioma que você não fala. Então, esse primeiro processo, ele é muito importante. E as 3 coisas do porquê que nós temos esse nome, é porque nos meus alunos, eu vou treinar as suas mãos, a sua mente e o seu coração. São essas 3 coisas que vão te dar fluência. E aí vem uma outra coisa que muita gente confunde. Ah, mas por que você diz que os seus alunos conseguem atingir a fluência da Libras em 3 meses ou 4 meses? Porque eu estou falando de uma fluência básica. O que é a fluência básica? É aquela criança que não é que ela sabe tudo, mas ela já é autônoma para aprender. A palavra fluir vem da ideia, a palavra fluência vem da ideia de fluir. Significa que a ideia vem na sua cabeça e você consegue colocá-la para fora. Ela vem na sua cabeça e você consegue colocá-la para fora. As pessoas também confundem fluência com eloquência. Há uma diferença. Por exemplo, todos vocês, e vamos colocar 99% dos brasileiros, são fluentes no português, não são? Porque eles conseguem expressar as ideias deles. Mas todos são eloquentes? Todos conseguem ser persuasivos? Todos conseguem dar profundidade na comunicação? Então, é um outro passo. Mas as pessoas querem alcançar a eloquência na Libras antes de ter a fluência na Libras. Antes de saber o básico, realmente. E o básico não é o que as pessoas ensinam no curso. Saber o básico do idioma não é decorar o sinal dos membros da família, nem as cores, nem os animais, e nem assim por diante. O básico é aquele que vai permitir que você continue a se desenvolver. E essas 3 coisas que nós mencionamos, para que eu possa treinar as suas mãos, para que eu possa treinar a sua mente e para que eu possa treinar o seu coração, existem os 3 pilares do Libras ao Cubo. E vocês já foram expostos a esses pilares na outra aula, só que no método Karate Kid. Vocês não perceberam, agora eu vou abrir as cortinas para vocês. Como é que eu treino as mãos de vocês? Ou como vocês treinam as suas mãos? Lembrando que esse processo é 50-50, é a minha parte e a parte de vocês. Vocês não assistiram o vídeo? E depois eu falei para vocês copiarem o vídeo? Eu falei para vocês, assim, mesmo que você não estiver entendendo, vai copiando, vai copiando, vai copiando. Porque o que acontece? Toda vez que você faz qualquer atividade, das mais simples às mais complexas, existe no seu cérebro a comunicação entre pelo menos 2 neurônios. O nome disso é sinapse cerebral. O objetivo não é falar difícil para você, não. É só para você entender como é que funciona. Ó. Quanto mais você executa uma ação, mais essa sinapse vai sendo fortalecida. E mais o seu cérebro vai entendendo. Um ótimo exemplo para sinapse cerebral é o seguinte. É muito comum, onde a gente mora, ter um terreno, várias casas construídas, e ter um terreno.
esse terreno acaba virando um portal para outra rua. Já viu isso? Um monte de casa construída, aí tem no meio um terreno. O terreno, o dono do terreno não quer que você fique passando por lá. Então, o dono do terreno não pavimentou uma estradinha com tijolos de ouro para você. Mas se você olhar, tem uma estrada. Como é que essa estrada foi feita? Porque passaram, eliminaram a grama e agora tem um caminho. Isso é uma sinapse cerebral. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, ó, copie. Não é só isso, lembra? São 3 pilares, mas um deles é copie. Por quê? Eu comento com os alunos, eu não sei se eu falei na outra aula, e vocês vão ver que eu sou bem repetitivo, e eu falo assim que, me desculpa, é que eu fico falando de Libras a semana inteira, todo dia, então eu não sei em que turma que eu falei. Sempre que eu achar que o assunto é apropriado, eu repito. Aqui dentro, existem 2 coisas acontecendo. Existe o seu cérebro e existe a sua mente. O seu cérebro é uma máquina. O cérebro é aquele lá que quando você morre, faz a autópsia e coloca em cima da mesa, assim, ó. E a consciência é a voz que você vai dando para você mesmo, são as conversas que vão acontecendo. E o seu cérebro aprende mais rápido do que a sua consciência. Então, quando você está copiando em língua de sinais e você acha que você não está aprendendo, o seu cérebro está aprendendo. Um exemplo disso é dirigir. No começo, quando você começa a dirigir, a sua mente fica conversando com o seu cérebro. Não, agora engata, freio de mão, pisa na embreagem, vai soltando aos poucos. Você fica olhando tudo. Tem gente que coloca até adesivo, né? Primeiro aqui, depois aqui. Só que chega uma hora em que vai naturalmente, porque o seu cérebro aprendeu. Então, a primeira coisa é vocês copiarem, gente. Copiarem. E essa é uma parte que os alunos, até do curso pago, eles subestimam. E, gente, eu estou treinado para ver isso. Eu sei quando um aluno ele não está copiando. Porque eu vejo o aluno se matar para fazer uma coisa que, se ele estivesse copiando os vídeos, era para estar mais fácil. Aí eu pergunto, você não está copiando os vídeos, né? Ah, não, sabe o que é? Não. Como eu disse, nós estamos entre adultos aqui. Você tem o tempo que você quiser para aprender. Mas para ser do jeito que a gente está falando, é esse passo a passo. Então, a primeira coisa, gente, é por isso que eu falo para vocês, copiem. Copiem. Porque você está fortalecendo o que nós chamamos de memória muscular. Ou memória mecânica. Memória muscular ou memória mecânica. E sabe por que isso é um desafio? Porque o nosso cérebro não está acostumado a controlar a nossa mão. O curso pago tem certificado, sim. Ele tem certificado, nesse momento, de 120 horas, mas eu continuo produzindo conteúdo, então ele vai aumentar a quantidade de horas que ele tem, mas ele tem certificado sim, tá? Então, essa memória muscular, por que é um desafio? A gente precisa trabalhar para desenvolver. Porque pensa no seguinte, quando você fica com vergonha, quando você fica sem jeito numa situação, primeira coisa que acontece é você não sabe o que você faz com as suas mãos. Porque tuas mãos te denunciam. Você não sabe se você cruza, se esfrega, se você coloca no bolso, se você coloca para trás. Mas para fazer língua de sinais, você vai ter que controlar essas mãos. E é como se as suas mãos fossem um corpo estranho. Entende, gente? Todo outro idioma que você for aprender, você vai utilizar o seu sistema vocal. Porque são línguas orais. Na Libras, é um outro caminho. Mas no método Karate Kid, você copiando, você vai conseguir desenvolver, tá? Quem está aqui a primeira vez, só para vocês entenderem o que é o método Karate Kid, eu falo que é igual o Sr. Miyagi, que ficava mandando o Daniel San encerar o chão e pintar a cerca. E ele não estava entendendo nada, mas, na verdade, ele estava aprendendo as bases. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou dizer para vocês um negócio meio maluco, mas faz, gente. Faz, porque esses negócios malucos que a gente chegou é baseado nessas 5 turmas que já se desenvolveram. Então, vocês não são mais os kamikazes. Eu falei, a turma 1 e a 2 foram kamikazes. Da 3 para frente já não é mais. Por quê? Porque é um método que a gente validou. Segunda coisa, que eu falei que eu vou treinar a sua mente. E aí entra na parte da criatividade visual. E essa parte da criatividade visual é uma das mais importantes para você se desenvolver na Libras. Sabe por quê? Porque sempre vai haver uma limitação. Ou no seu vocabulário, ou no surdo que você está conversando. Ou você precisa conversar alguma coisa assim que você nunca viu, você não sabe o sinal daquilo, ou ele faz um sinal que você não sabe. E aí, se tudo que você faz é decorar sinais, os sinais eles são importantes, eles são o vocabulário da Libras, mas se tudo que você faz é decorar sinais, vai chegar um momento em que você vai se limitar. Quando você aprende a criar ideias visuais, acabou a sua limitação. Porque se você sabe o sinal e ele sabe o sinal, você faz o sinal. Ótimo. Se você não sabe o sinal, você sabe fazer a imagem para que ele entenda o que você está falando. E ele, como surdo, ele também sabe fazer com que você enxergue essa imagem. Então, alguns desafios que a gente propõe para vocês, e eu vou propor para vocês aqui também, esses desafios, eles servem para estimular a
sua capacidade de interpretação visual, de interpretar e de criar ideias. Como que vocês foram expostos a isso no vídeo que vocês assistiram? Eu falei assim para vocês, ó, primeiro eu vou passar dublado, porque o seu cérebro é curioso. Lembra da briga de vizinho que eu falei? Você não sabe quem está brigando com quem, você não consegue prestar atenção em nada. Depois eu passo dublado, e vocês já sabem, eu falo para vocês fazerem o quê? Tenta identificar as informações visuais. E por último, a gente passa com a audiodescrição para você aprender sinal a sinal. Nesse momento, eu estou treinando a sua percepção visual. Para que mesmo que você não saiba um sinal, você entende por contexto. Essa é uma parte muito importante. E terceiro, que aí eu vou dizer assim, ó, é o que formou a comunidade do Libras ao Cubo. É o seu coração, que eu falei, lembra? Suas mãos, sua mente e o seu coração. E o seu coração, ele vai ser ensinado através do que nós chamamos de conhecimento afetivo. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui, ó. Eu vi um post de um amigo meu, que era uma embalagem de banana descascada. E é muito comum a gente fazer uma piada e falar assim, mas esse é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. E aí, quem viu esse post da banana descascada? Aí lá falava assim, depois disso você nunca mais vai questionar coisas desse tipo. Quem são as pessoas beneficiadas pela banana já descascada? Pessoas, por exemplo, que tiveram derrame e tem parte do seu corpo limitada, assim, parte do movimento limitado. Pessoas com vários tipos de deficiência, que é algo que para você é fácil, para elas isso facilita. Só que a gente tem a mania de interpretar o mundo segundo a nossa ótica. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Por isso que tem pessoas que veem lado bom em tudo, pessoas que veem lado ruim em tudo. É claro que a gente precisa ter o equilíbrio de tudo isso, mas sempre na nossa vida a gente vê o mundo como a gente é e não como ele realmente é. Essa é uma parte que a gente vai entrar a fundo aqui. Porque vocês só vão entender a língua de sinais se vocês entenderem quem utiliza a língua de sinais, que são surdos. O idioma, ele existe por causa de uma comunidade. O idioma, ele nasce de uma comunidade. O idioma representa as experiências culturais. O idioma representa a maneira de ver o mundo de um povo. O idioma representa como esse povo expressa sentimentos, emoções e assim por diante. Então, tentar aprender língua de sinais sem tentar entender os surdos é um caminho tão mais longe e que vai te frustrar tanto. Porque você vai aprender um monte de sinal. E aí você vai chegar na frente do surdo e existe um grande risco dele não conseguir entender você. Então, vocês entenderam aqui quais são os 3 pilares que nós utilizamos. Gente, é só para vocês entenderem uma coisa. O que nós temos é realmente uma metodologia. Tá? Eu postei esses dias, que é uma coisa que eu aprendi, que ensinar é uma ciência. Ensinar é uma ciência. Um palestrante é diferente de um professor. Um palestrante, ele pode simplesmente compartilhar aquilo que ele sabe. Um professor, ele precisa ser capaz de fazer com que você saiba o que ele sabe. Ele tem que ser capaz de fazer você fazer o que ele já sabe fazer. E para isso, é muito mais complicado, porque eu tenho 16 anos de experiência convivendo com surdos. Como é que eu vou ajudar vocês a fazerem? Foi o que a gente descobriu nessas outras 5 turmas. E aí nós chegamos nesses 4 estágios e nesses 3 pilares, que são os pilares que eu vou compartilhar com vocês. Ok? Já ficou alguma pergunta para trás que vocês não tenham respondido? Mas que vocês não tenham respondido, Jennifer? Tem alguma? Só para dar uma esquentada em vocês um pouquinho aí, ó. Eu vou deixar você como co-host também, Jennifer, aí você consegue liberar seu áudio. Jennifer ou Bruna? Qual a pergunta que ficou aí? É da Akari. Ela está perguntando como faz para entender os surdos. Continua com a gente. Essa é a grande missão. Essa é a grande missão, tá? Mas para entender o surdo, você precisa entender sobre a maneira como eles interagem com o mundo. Hoje nós vamos conversar algumas coisas nesse sentido. Você precisa entender que o surdo é visual. Por que eu estou falando isso para você, Akari? Porque, assim, é uma das principais coisas que a gente faz. Então, não tem como diluir isso numa aula só, entendeu? São várias experiências que vocês vão vivendo. Várias experiências que vocês vão vivendo. Eu sempre digo para os alunos que eu gosto de uma frase que diz que é impossível um homem botar os pés 2 vezes no mesmo rio. Já viram essa expressão? Por quê? As águas do rio não são mais as mesmas e o homem que põe os pés naquele rio também não é mais o mesmo. Então, eu poderia vir para vocês aqui, ó, e despejar tudo
que eu sei sobre a vida do surdo de uma vez só. Mas vocês ainda não teriam condições de assimilar tudo com a profundidade necessária. Agora, com o passar do tempo, cada coisinha que a gente vai acrescentando, você fala, ah, então por causa disso que é isso, aquilo outro, e as coisas elas vão se encaixando. Ok? Tem mais alguma, Jennifer? Ou Bruna? Não, né? Vamos nos adentrar aqui, e aí depois vocês podem ficar à vontade para tirar mais dúvidas, porque eu tenho certeza que com o que nós vamos apresentar aqui, mais dúvidas surgirão. Ok? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos treinar vocês para que vocês tenham o primeiro diálogo com o surdo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. A primeira coisa que você vai fazer, isso eu tenho certeza que eu não falei aqui, foi na live que eu falei, mas eu vou repetir para vocês aqui. Ó. Primeira coisa que você vai fazer quando você encontrar um surdo, e o surdo começar a sinalizar para você, é ficar calmo. Fica calma. Você precisa ficar calma. Sabe por quê? Porque, para a gente, é uma situação muito difícil, porque eu não tenho contato com surdo, eu não conheço nenhum surdo. O surdo está acostumado com os ouvintes. Em todo lugar que ele vai, os ouvintes não sabem língua de sinais. Imagine que você vai praticar algum esporte. Um esporte não, vamos pensar numa dança. Porque uma dança é algo, né, uma dança que você precisa de um parceiro. Aí tem você e o professor. É você que vai conduzir o professor? Se o professor te chama para dançar, você fica preocupado, mas será que o professor... Você segue o que ele está fazendo. Quando você encontra o surdo ele é especialista. Ele está acostumado a fazer os ouvintes entenderem ele. Então, por isso que você precisa ficar calmo. Porque se você não ficar calmo, você não consegue prestar atenção nele. E vamos lá. Acho que eu já falei para vocês na outra aula, mas se eu não falei, para vocês gravarem a máxima do Libras ao cubo. A Libras é o quê? Eu tenho até uma plaquinha aqui, que a Bruna me deu, peraí. Só não sei se vai ficar ao contrário. Eu acho que nessa câmera acho que não fica ao contrário, não. Tá do lado certo para vocês? Libras é a imagem do pensamento. Ó, coloca essa frase na sua cabeça e vai dormir com ela. Aí você sonha com ela e talvez amanhã você fale assim, entendi o que ela quer dizer. E aí, essa é a resposta para a pergunta é a Kira, né? A Kari, né? Essa é a resposta para a pergunta da Akari. Como é que você entende o surdo? Entendendo que ele interage por imagens e não por som. Ele interage por imagens e não por som. Porque o bebê, lembra como que o bebê aprende a falar? Mamãe, 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 papai, papai. Mas como é que ele está recebendo o estímulo? E aí o que ele faz depois? Ele reproduz. Ele reproduz aquele estímulo que ele estava recebendo. A criança surda, ou aquela que nasceu surda, ou aquela que ficou surda logo que era bebê, ou logo na primeira infância, toda a interação que ela tem com o mundo é visual. Então, quando você vai conversar com um surdo, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Isso daqui eu aprendi com uma amiga minha do teatro. Eu participei de um congresso de oratório ano passado e ela me ensinou isso daqui, ó. E aí eu falei, tem tudo a ver com a língua de sinais. Porque não me conte, me mostre. Ó, eu vou te contar um sinal. Se você souber, tudo bem, mas eu queria ver quem não sabe o que é esse sinal, assim, que nunca viu ele, esse sinal aqui, ó. Quem não sabe o que é esse sinal, quem nunca viu, ergue a mão, por favor. Só para eu ter uma noção. Porque eu te contei. Então, te contando, pode ser que você entenda, pode ser que você não entenda. Agora eu vou te mostrar o que é esse sinal aqui. Você entendeu o que é esse sinal aqui? Porque eu não estou te contando, estou te mostrando. A Libras é um idioma visual. É assim que você consegue se comunicar com o surdo. Esquece esse monte de palavra que você tem na sua cabeça. Esquece esse monte de palavra. Não é agora, tá, gente? É um processo. É um processo. É igual quando o cara do karatê ele quer quebrar. Ele já tá vendo que tem ali, mas não é na primeira que ele vai quebrar, mas aquela ali é a missão dele. Então, ó, tira o português da sua mente. Sabe por quê? Porque são idiomas com estruturas diferentes, mas se você entender isso, antes de você ir conversar com o surdo, você vai fazer assim, ó, peraí, qual que é a imagem que eu quero passar para a mente dele? Aí você vai ver, aí baseado nessa imagem que você vai conversar com ele. Aí você vai conseguir se comunicar, ok? Então, eu vou ensinar agora as frases para vocês, mas lembra disso, fica calmo, porque o surdo tem experiência
em lidar com os ouvintes. O novato é você. Se o surdo que você está conversando tem 35 anos, ele tem 35 anos de experiência. Obviamente, pessoal, quando eu falo para vocês surdo, eu estou, por uma questão pedagógica, generalizando para os surdos, assim, que, como eu disse, ou nasceram assim, ou ficaram desde cedo. Se você pega um surdo que perdeu a audição com uma certa idade, aí pode ser que ele tenha uma boa memória, uma memória auditiva, você consegue conversar com ele escrevendo, ele faz uma leitura labial, ok? Mas eu estou dizendo assim, o surdo que não tem essa memória auditiva, que não faz essa leitura labial, que é a maioria dos surdos, tá? Eu tenho aprendido muito, porque eu tenho seguido muitos surdos no Instagram, surdos que são oralizados e não usam nada de língua de sinais. E eu fico admirado com o desenvolvimento deles. Esses dias eu estava até vendo uma briga que aconteceu no Instagram, porque a surda que era oralizada falou que a Libras não é o idioma natural dos surdos, e aí a surda que usa a língua de sinais fica uma fera com ela, e fica uma briga lá no meio e tal. Eu sempre digo, pessoal, são experiências diferentes. Então, se o que eu estou dizendo para você aqui, você conhece algum surdo que é diferente, não se ofenda. Eu não estou falando contra esse surdo. É porque, para fins pedagógicos, a gente precisa ter uma base, ok? E a base que eu estou utilizando são os surdos que a principal maneira deles se comunicarem é a língua de sinais. Inclusive, se você tiver experiências diferentes, traz para a gente, porque também é legal para a gente ter esse aprendizado, ok? Mas lembra, essas duas coisas aqui, ó, que vão mudar para vocês a regra do jogo. Se eu tivesse um poder de tatuar algo no seu cérebro, seriam essas duas frases aqui. Ó. Por quê? Porque quando você entende que a Libras é a imagem do pensamento, e você se concentra em mostrar uma imagem para o surdo, a sua comunicação com ele vai atingir uma profundidade absurda. Ok? Mas diálogos iniciais para você ter para um surdo. Primeiro, sua primeira missão é não infartar. Tá? Quem aí que, quando encontrou o surdo, ficou muito nervoso? Ah, pensei que você não ia erguer a mão, Stephanie. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem a sala de conversação do pessoal que se torna aluno, né? Quando a gente abre as inscrições, e nessa sala de conversação eu sempre convido meus amigos surdos. A gente está com uma média aí de 6 surdos por sala, aí a gente separa e fica os ouvintes junto com os surdos. E teve um aluno que falou na outra aula exatamente isso. Ele falou, o que você falou é verdade, cara. Os surdos, eles conduzem a gente com uma calma. Sim, porque ele está acostumado a ser surdo. O que eu estou dizendo para vocês, por isso que vocês vão ver, se vocês não conseguirem controlar as emoções, tudo que eu estou falando para vocês, que eu vou fazer assim, ó, puf. E aí você precisa entender uma coisa, você precisa alinhar as suas expectativas. Você está começando. Começando. Aí você vai, como é que a gente diz para ele? Tudo bem, que é o nosso cumprimento habitual. É só um sinal e a expressão facial, é o sinal de bom. É muito comum o pessoal cumprimentar com joia, já estou vendo que algumas pessoas aí têm algum contato com a língua de sinais, né? Porque o que eu falo para vocês? Como aqui basicamente é uma escola, eu ensino para vocês tipo o professor Pasquale. Mas vocês vão vendo que no dia a dia existe a linguagem coloquial. O português é assim. Existe o certo, que você aprende na academia, que seria a escola. Existe o coloquial, que é a maneira como a gente fala no dia a dia. E existe o errado. Algumas coisas realmente configuram estar errado. Mas então, ó, o sinal é bom, mas é muito comum no cumprimento a gente fazer bom. Bom. Só que isso daqui, só para vocês entenderem, é um complemento, tá? Mas o sinal é sinal de bom. E aí você cumprimenta com a sua expressão facial. Vamos supor que alguém faz para mim. Outra coisa comum dos surdos fazerem. Esse aqui é o sinal de saúde. Então, o conjunto de tudo bem para eles é muito comum eles fazerem assim, ó. Ele não está perguntando literalmente da sua saúde. É igual o nosso tudo bem. O nosso tudo bem é igual um oi. Porque se todo mundo fosse responder sinceramente a isso, as conversas demoravam pra caramba, né? Mas então, assim como o nosso tudo bem é um cumprimento para eles, o também é um cumprimento. Eu até menciono, nós estamos vivendo num momento muito complicado. Então, pode ser que dentro desse contexto ele está realmente perguntando da sua saúde. Mas porque a gente está num contexto muito específico, né? Ah, vacinou, pegou o Covid ou não, então pode ser que ele esteja perguntando da sua saúde. Mas, no geral, isso aqui é o tudo bem. Como é que você diz bom dia, boa tarde e boa noite? Ó, primeiro de tudo, lembra que eu falei para vocês? Memória mecânica, memória muscular. E a gente está começando no nível fácil. Então, todo mundo fazendo comigo, ó.
E aí já coloca a saúde junto. Você já ficou ouvindo um vídeo no YouTube, tentando ler alguma coisa, tentando conversar com outra pessoa? E aí você já teve que voltar várias vezes, até a hora que você desligou tudo e ficou assistindo só o vídeo ou fazendo só uma coisa? Por quê? Porque quando a gente concentra os nossos estímulos numa coisa só, a gente aprende mais rápido. Por isso que eu falo para vocês também fazerem os sinais, porque você está dando para o seu cérebro uma maneira a mais dele gravar o que você está falando. Ok? Então? Isso, muito bem. E aí, ó, o bom dia, eu vou utilizar esse aqui também. E o bom dia tem um monte de jeito de você fazer. Tá? Um monte de jeito. Eu vou ensinar para vocês os mais populares. Ó, esse aqui é o sinal de dia. É um D aqui. E aí, com esse D, o pessoal faz uma variação gigantesca. Bom dia, bom dia. Bom. Então, ele fez um bom, ele fez isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, é bom dia que ele está te dando. Ok? Uma outra maneira que eles fazem assim, ó, como se estivesse clareando. Bom dia. Bom dia. Ou eles soletram o dia. A língua de sinais, ela possui o regionalismo. Então, pode ser que eles façam de maneiras diferentes, tá? Bom dia. Bom dia. Mas, novamente, para fins pedagógicos, vamos escolher um para a gente. Bom dia, ok? Bom dia. Se você já está acostumado e já sabe, não precisa trocar o seu, tá? Porque senão eu falo para vocês 32 maneiras de fazer e você não grava nenhuma. Então, bom dia. Bom dia. Boa tarde é o sol se pondo. Boa tarde. Alguns fazem a tarde aqui e alguns fazem nessa altura aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. De novo, olha como é que a Libras é a imagem do pensamento. Aqui você não enxerga a imagem amanhecendo? Aqui você não enxerga o sol se pondo? E aí tem o boa noite, que se assim era o bom dia que estava clareando, boa noite ele está fazendo assim. Boa noite. E alguns fazem boa noite assim. Ok? Eu vou fazer uma vez e vocês vão me copiar, porque eu vou dar o estímulo para vocês. Depois eu vou só falar e vocês vão fazer, tá? É aquilo que eu falo, fica tranquilo, tem ninguém te olhando, tá todo mundo olhando para mim. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Agora só vocês. Bom dia, boa tarde, isso, e boa noite. Isso, vi de duas maneiras, né? Assim ou assim. E como é que eu pergunto para eles, está tudo bem? Bom. Bom. Ou, se você não lembrar o sinal, olha de novo porque que eu falo para vocês que você precisa aprender a se comunicar visualmente. Mesmo que eu não fizer o sinal, tudo bem. Você não consegue ouvir na sua cabeça eu perguntando se está tudo bem? Porque você é ouvinte. Então, você me ouve falando tudo bem. O surdo enxerga que eu estou perguntando isso para ele. Ok? De novo. Olha só. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas não lembrando o sinal. Tudo bem. Eu só estou usando vocês como exemplo para vocês verem que o que eu estou falando realmente tem base. Você esquece qual é o sinal. Mas você não esquece o que é isso aqui. Quando você se concentra na sua comunicação visual e não simplesmente de ficar decorando sinais, o seu aprendizado é muito mais suave. Deixa eu colocar a Bruna de cor roxo aqui de novo. Era isso, né, que vocês estavam falando? Deixa eu colocar ela de cor roxo aqui de novo. Muito bem. E aí você vai dizer o seu nome. Tá? O sinal de nome é assim. Muito bem, a Selma já está fazendo certo, porque aí é uma outra coisa assim. Colocando um professor Pasquale, tá? Quando é o meu nome, eu faço virado para mim. O sinal de nome, no geral, é assim, tá? Mas não é um erro mortal. Se você fizer assim, ó, o surdo vai entender que está falando do seu nome, se você apontar para você. Ok? E aí, o seu nome, você vai aprender as letras do alfabeto. Tá? Soletrar o seu nome. Adentrando no conhecimento afetivo. Ó, eu vou fazer igual o Telecurso 2000, vou criar uns quadros assim, né? Momento do conhecimento afetivo. Um dia ainda vou ter um negócio rolando ao vivo, assim, ó, vai mudar a cor do fundo aqui e tal.
Mas, ó, um momento de conhecimento afetivo para vocês. Nós gravamos o nome porque a gente está acostumado com a sonoridade. Ok? Por exemplo, a Kari, eu tive um pouco de dúvida, porque não é um nome muito comum da cultura do Brasil. Assim como o meu nome, Okagawa, também não é. Assim como o nome da Etiele Cristina, eu não sei nem como é que eu tenho que pronunciar. Mas porque são diferentes, porque a gente não tem a memória auditiva disso. E o surdo não tem memória auditiva nenhuma. Então, para ele é mais difícil gravar nomes. Não é que os surdos não gravam nome nenhum, tá? Ele sabe o dele, ele sabe de pessoas que ele convive muito. Mas se a gente é ruim para gravar nome, tem da memória auditiva, imagina a dificuldade do surdo. Então, é muito comum que o surdo te dê um sinal. E o seu sinal acaba se tornando o seu batismo na comunidade surda. Por exemplo, o meu sinal é esse daqui, ó. Então, tem um monte de surdos que se você perguntar, você conhece o Jorge? Eles vão fazer assim. Você conhece o Jorge? Ah, conheço. Por quê? Porque eles dão um sinal característico para cada pessoa. E aí o pessoal pergunta, você pode me dar um sinal? Culturalmente, não. Eu sinto que, assim, tem pessoas que colocam isso como se fosse um pecado capital. Eu acho que você perde uma experiência cultural. Porque é um momento em que um surdo te analisa e te dá esse sinal. É um momento especial para você, é como se fosse seu batismo na língua de sinais. Então, é comum, culturalmente, que o surdo te dê sinais, te dê um sinal. Se você perguntar para a maioria, vai dizer assim, não, é proibido. É proibido, como eu disse, culturalmente, porque não tem nenhum lugar escrito que não pode. Entendeu? Mas, culturalmente falando, e eu concordo, só estou passando para vocês a realidade, eu concordo que é um surdo que te dá. Mas eu conheço alguns ouvintes que foi um outro ouvinte que deu e está até hoje aí. Como é que vai rastrear quem que deu o sinal? Mas, aproveite a oportunidade como surdo. E já é um ótimo diálogo para você ter com ele. E vamos lá. Se você não tem um sinal, que pode ser o caso da maioria que está começando aqui, você vai dizer assim, ó. Eu, sinal. O sinal a gente aprendeu na outra aula, né? É aquele mesmo, né, que você aponta e pergunta o sinal de alguma coisa. Então, eu, sinal. Você vai terminar batendo no seu peito. Isso. Eu, sinal. Não tenho. Você balança um L assim, ó. Mas aí vem o pulo do gato. Porque eu estou ensinando a vocês a comunicação com os outros. Você vai fazer assim, ó. Você me dar pode? Então, você já está aproveitando que você está de frente com o surdo, está perguntando o seu sinal e pedindo um sinal para ele. Então, eu, sinal, não tenho. Você me dar pode? E aí, ele vai perguntar o seu nome. Aí você vai soletrar. É muito comum eles darem um sinal para você com a primeira letra de seu nome e alguma característica do corpo. Também não é uma regra, tá? Já tem surdo que é o oposto. Não, esse negócio de sinal com letra é português. Mas aí, de novo, são maneiras culturais diferentes. A maioria que eu conheço tem com a letra no nome. Mas aí ele vai olhar uma característica sua e vai te dar um sinal. Okay? Então, até aqui, você já aprendeu a fazer o cumprimento normal do surdo, você já aprendeu a dar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está falando com ele. Você aprendeu a dizer o seu nome, que o nome você tem. O nome você não pode falar para ele que você não tem, você aprende as letras do seu nome. Agora, o sinal pode ser que você tenha, você faz o sinal, ou o me dar é como se você realmente ele estivesse pegando um sinal e dando ele para você. Se fosse o contrário, ok? Como se diz, prazer em conhecer você. Esse daqui, ó, é o sinal de gostar. Aí eu vou apresentar para vocês a última plaquinha que eu tenho. Eu fico mandando em direto para a Bruna, mas ela me manda a placa nova. Aqui, ó. Um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia. Por que você precisa gravar isso? Porque vão ter várias vezes que eu vou te ensinar um sinal e aplicar para várias coisas. E você vai ficar assim, mas assim eu nunca vou aprender. Vai, porque o português acontece a mesma coisa. Tem um monte de palavra que a gente usa para um monte de coisa. E esse sinal aqui, ele representa a ideia de gostar de algo. Então, se eu estou dizendo que é um prazer conhecer a pessoa, não é a mesma coisa de eu dizer que eu gosto de conhecer ela. Por que o ouvinte, ele confunde? Porque ele tem as palavras na cabeça dele. Não.
Prazer é prazer, gostar é gostar. Tá, então descreva essas duas palavras para mim. Ó, prazer em conhecer é quando eu estou dizendo que eu gosto dele. Então você pode fazer esse sinal aqui. Entenderam? Essas são as coisinhas que a sua mente vai se acostumar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é a sua mente. Então, ó, conhecer é assim. Tem gente que faz com a letra B, tá? Esse aqui é um sinal que é ou assim, em 4 ou com a letra B. E o sinal de prazer é o sinal de gostar. Ok? Aí, quando você vê esse sinal aplicado em outro contexto, você tenta entender a ideia. Se a palavra que você tem na sua cabeça não bate com aquele contexto, tenta enxergar a ideia visualmente. Por isso que eu falo, treinar a sua mente para interpretar, perceber as coisas visualmente. Ok? Perceber, tá? Você gosta de perceber. Mas olha só como é que eu já não estou utilizando o português para traduzir a Libras, e sim a ideia. Porque se você for procurar no dicionário, interpretar é isso daqui, ó. Mas esse interpretar é alguém está falando em português e eu estou fazendo em língua de sinais. Mas a ideia do interpretar que eu dei agora, ele se aplica mais ao perceber do que interpretar. Vocês viram? Mas eu não usei a palavra que se aplica, assim, eu não usei o sinal que representa a palavra do português desse aqui, porque a ideia é esse. Por isso que às vezes eu vejo vocês fazendo, aí eu digo para vocês, porque eu falo, não, senão eles vão gravar com um sinal diferente, mas esse é o sinal de perceber. Então, como é que se diz prazer em conhecer você? E nesse momento, eu quero que vocês tenham liberdade para você não se preocupar assim, mas eu vou dizer assim, ó, gostei de conhecer você, eu conhecer você, gostei. Ele vai entender os dois jeitos. Qualquer um dos dois jeitos que você fizer, ele vai conseguir te entender, tá? O mais importante nesse momento é que você destrave. Você só alfabetiza a criança quando ela sabe falar. Só é para você ir atrás de regra, de gramática, quando você quer estiver falando. Ah, Jorge, mas eu vou aprender tudo errado. Não vai. Porque a criança não aprende tudo errado. E o pai não senta com ela com um livro de gramática. O pai não ensina para ela. Por quê? Ela naturalmente vai absorvendo. Não estou dizendo para vocês nunca aprenderem gramática. Eu estou dizendo que a gramática é o vilão para quem está começando. E aí, momento minha opinião. Tem muito esse momento também, tá? Porque eu acho que a gramática, em alguns casos, é uma arma que a pessoa tem para te aprisionar. Porque ela explica de um jeito tão complexo que você pensa assim, vou precisar ficar 5 anos com essa pessoa. E é o que ela quer, ela quer que você fique 5 anos com ela. Mas eu não estou dizendo que todo mundo faz isso por maldade, tá? De verdade, assim. Eu não estou sendo aquele falso bonzinho, não. Não. É porque eu acho que as pessoas propagam aquilo que elas acham que é a melhor maneira. Tanto que quando eu fui começar a ensinar língua de sinais, eu falei, tá, mas eu quero ver qual é a melhor maneira. Porque eu aprendendo com 15 anos é uma coisa. Sem vergonha de nada, junto com um monte de amigos da mesma idade, você já adulto, com pouco tempo, trabalhando, fazendo um monte de coisa, são sistemas diferentes. Okay? Então, tanto faz você pensar, eu gostei de conhecer você, ou eu conhecer você, gostei. Gente, entenda o momento que eu estou falando, tá? Não estou desdenhando da gramática. Porque quando tiver alguma coisa assim, o surdo vai entender errado, eu vou te falar. Mas nesse momento eu quero que você coloque para fora. Primeiro você fala, depois você é alfabetizado. Ok? E aí, uma frase que vai salvar a vida de vocês. Por quê? Porque quase ninguém fala em língua de sinais. E você começou a sinalizar como surdo. Agora você corre o risco de vir aí, ó. E aí você entra naquele desespero. Então, o que você vai dizer para ele? Eu sou ouvinte. E comecei, sinal de começar, ó, comecei a aprender Libras. Isso vai sintonizar o surdo. Ele sabe que a partir de agora ele não está falando com alguém fluente. Então, ele vai falando e prestando muita atenção se você está entendendo ele. E se você não estiver entendendo ele, ele vai adaptando para que você entenda. Só que não adianta ele estar se adaptando desse lado e do outro você está assim, ó, porque não importa o que ele fizer, você não está enxergando ele. Entende por que eu falo que você tem que ficar calmo? Porque ele vai se adaptar, ele vai dar um jeito. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para você falar assim, então deixa ele se virar. Não, senão vocês não estariam aqui. Mas enquanto você não sabe, ele vai dar um jeito de fazer você entender. Se você estiver calmo e olhar para ele, você vai conseguir entender o que ele está falando. Mas dizer isso, eu sou ouvinte e comecei a aprender Libras, aí ele vai saber que ele precisa ir monitorando se você está entendendo ele. Outra maneira de fazer, e aí eu vou deixar que vocês construam, porque vocês já aprenderam esses sinais. É comum dizer assim, ó, eu conheço um pouco de Libras.
Como é que ficaria esse sinal, essa frase? Porque você já aprendeu esses sinais nessa aula. Ó, eu tô vendo alguns fazerem sei, serve também, mas o conhece como que é? Porque a gente utilizou no prazer em conhecer você. Então, você pode fazer assim, ó, conheço um pouco, sei um pouco, ou estou aprendendo. Qualquer um desses vai transmitir para ele a ideia, e ele sabe que ele não está falando com alguém influente, então ele vai ir devagar. Isso aconteceu no sábado. Eu entrei numa sala, porque a gente divide em várias salas, né? E aí tinha uma surda explicando uma história, e ela percebeu que teve uma pessoa aqui, ouvinte, que não entendeu. Aí ela fez assim, você não entendeu, né? Aí ela fez de novo para aquela ouvinte. A ouvinte entendeu o que ela estava transmitindo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, tenha calma, o surdo é experiente nessa situação. Outra coisa que você pode fazer, você pode pedir a ajuda dele. Então, você já disse assim, ó, você já disse que você está aprendendo sinais, você pode falar assim, você me ajudar, pode? Você me ajudar, pode? O sinal de ajudar é assim, ó. Mas a Libras é um idioma visual. Se eu estou aqui e estou fazendo isso daqui, a ajuda está vindo para mim ou está vindo de mim? Ela está vindo de mim, não está? Então, se é alguém que vai ajudar a mim, entenderam como é simples a gramática visual? Novamente, à medida que você vai descendo os níveis, vai ficando mais complicado. Mas um surdo não vai esperar de você um nível de intérprete. E aí eu vejo gente metendo os pés pelas mãos. Quando a pessoa, ela tipo, transparece para o surdo que ela sabe mais sinais do que ela sabe. Porque o surdo não é professor. Se você está falando que você sabe, ele vai embora. Agora, se você vai dizendo para ele que você está aprendendo, ele vai acompanhando você. Ok? Então, as frases para vocês gravarem aí. Ó. Como é que você diz tudo bem? Vamos pegar agora que está de noite. Vai, como é que você diz boa noite? Muito bem. A bocejada é opcional, tá? Eu vi que alguns bocejaram, mas é opcional. Como é que você diz seu nome? Meu nome ou meu nome, né? Você pode fazer dos dois jeitos. Se você não tem um sinal, como é que você vai pedir um sinal? Isso. Muito bem. Então, ela perguntou seu sinal, né? Como é que você diz para o surdo que você está aprendendo sinais? Aí você pode escolher qualquer um dos que eu ensinei aqui. Como é que você diz para ele que você está aprendendo sinais? Isso. E o surdo saca rápido, gente. Porque quem sabe, sabe. Então, não importa se você faz, eu estou aprendendo, eu sei um pouco, eu conheço um pouco. Porque ele vai perguntar, você sabe sinais? Sei. Ou se você fizer isso aqui, se você fizer isso aqui, se você fizer isso aqui, para ele a informação é a mesma. É alguém que ele vai acompanhando o desenvolvimento. E os surdos, eles têm muito prazer em te ensinar a língua de sinais. Porque a maneira como a gente desenvolveu as coisas, a gente jogou os surdos nas sombras. Então, quando ele tem a oportunidade de te ensinar alguma coisa, ele faz isso com muito orgulho. E, gente, eu fico olhando, porque para mim é matéria de estudo também, eu sigo muitos surdos no Instagram. Tem live que os surdos fazem, que eles colocam 300 pessoas na live. São 300 surdos. Ou, pelo menos, a grande maioria ali é surdo. Por quê? Porque eles encontram o momento deles. Toda live que ele vê estão falando ali, estão fazendo em língua de sinais, eles se concentram ali. Para eles poderem se divertir, se entreter, aprender alguma coisa. E como é que você pede para o surdo te ajudar? Isso. Agora, pegando a lógica que eu ensinei para vocês, como é que você oferece ajuda para o surdo? Isso, eu estou vendo alguns colocar o sinal de pódio no final, mas, novamente, eu estou querendo ensinar para vocês a parte visual. Porque vamos supor que eu esqueci o nome de pod. Ele entende o que você está falando. Você não consegue perceber na minha expressão aqui? Já teve duas alunas que trabalham em lojas, e a surda entrou, e aí
Estavam as pessoas tentando conversar de algum jeito e elas chegaram, falaram que estavam aprendendo língua de sinais e atenderam a surda. Depois a surda volta lá procurando elas. Porque entre você que está aprendendo e o resto que não sabe nada, ela vai se focar em você, porque ela sabe que você tem pelo menos um interesse. Então o surdo vai fazer você entender. Ok? Ficou alguma pergunta para trás, Jennifer? Jorge, tem a da Andrea, referente qual mão que você faz o sinal, se é com a direita ou a esquerda. Eu respondi, mas ela não me respondeu de volta. Não sei se ela entendeu, se ficou alguma dúvida Ela tá dando joinha aí, tá dando joinha aí. Mas para todo mundo, essa é uma pergunta muito comum, gente. Assim, por que eu digo que ensinar é uma ciência? Porque nos meus 16 anos de língua de sinais, se me perguntassem qual é uma das principais dúvidas, eu nunca diria que é essa. Mas em toda live, toda aula, e eu estou dizendo isso porque é uma boa pergunta realmente, porque se o pessoal tem dúvida, eu faço com a esquerda ou eu faço com a direita? Tanto faz. Você faz com a sua mão dominante. A única coisa que eu sempre digo é que as duas mãos têm que cumprir as funções dela. Sinal de aconselhar, uma mão em C, a outra mão em B. A mão em C passa por cima. Assim, faz o C assim. Aí se eu for canhoto, pode fazer assim, que eles vão entender do mesmo jeito. Entenderam? Então, tanto faz o lado que eu faço, mas as duas mãos têm que estar do jeito certo. Só que você não precisa aprender com as duas, tá? Você aprende com a sua mão mesmo. Só estou fazendo aqui para vocês, para fins de vocês conseguirem entender. Mais alguma dúvida? Ó, podem digerir tranquilamente tudo que vocês aprenderam aqui, tá? O que a gente comenta, essa aula aqui, ela fica disponível. Quiserem mandar para mim direct, perguntando alguma coisa, a gente vai colocando essas dúvidas de vocês nas aulas, tá? Para ficar cada vez mais prático. E o que eu estou ajudando vocês, o que eu quero ensinar vocês, é um conhecimento construtivo. Eu mencionei na primeira aula que antes, as aulas abertas que eu fazia eram de temas sortidos. O pessoal sugeria lá no Instagram, agora não, agora eu estou construindo um conteúdo sistemático com vocês, tá? Tanto é que eu falei assim, gente, ó, quem vem em todas as aulas vai aprender de graça, vai aprender de graça. Por quê? Porque eu estou fazendo isso daqui e depois eu vou jogar esse curso na comunidade, e esse curso vai de bônus para os alunos que estão na comunidade. Então, eu não estou abrindo aqui uma live só para ficar percorrendo tempo com vocês. Não, a gente está realmente construindo um curso para essa pessoa ela poder ir caminhando. Porque, como eu mencionei, tem muita gente que diz que a dificuldade é o dinheiro. Então, se sua única dificuldade é o dinheiro, eu estou te dando um curso de graça. Tá? O sinal de YouTube é assim, ó. Para quem está assistindo esse vídeo, de vez em quando parece que uma luz falou comigo, é porque tem uns comentários aqui. Você que está assistindo gravado não vê os comentários, né? Às vezes sobe o comentário e eu respondo o comentário na hora, por isso que fica essa conversa de maluco que eu estou fazendo aqui, tá? Vou passar para vocês mais um vídeo, naquele mesmo esquema, ok? Primeira vez, eu vou explicar porque a gente está aqui pela primeira vez, tá? Essa parte eu sempre vou explicar de novo, tá, gente? Porque essa aula é aberta para sempre chegar gente. Eu vou passar o vídeo a primeira vez, dublado. E você vai se concentrar na informação dublada mesmo, para você entender o que está falando. Depois eu vou passar uma segunda vez, e agora que você já sabe do que o vídeo fala, você vai treinar a sua interpretação visual. Ah, mas eu não sei os sinais, mas isso é treinar a interpretação visual. Ah, será que essa parte que ele está falando é esse sinal aqui? Da terceira vez, eu vou passar para você em que a minha voz está repetindo cada um dos sinais. Aí agora você vai ter certeza de cada um dos sinais. E por último, eu vou passar sem a voz para ver o quanto que você consegue entender olhando os sinais. Ok? Como vocês estão começando, são vídeos curtos, só para vocês irem se habituando. Deixa eu só abrir ele aqui e liberar o som que eu tinha botado por causa do outro. Então, vamos lá. Agora, concentrem na parte dublada para vocês entenderem o que está sendo falado. Olá, tudo bem? Deixa eu te avisar. Esse curso vai te ensinar, você vai aprender diversas coisas importantes. O quê? Sobre os sentimentos dos surdos, o jeito deles, a cultura, os costumes e a maneira de pensar. Você vai descobrir e vai ficar admirado. Você vai ver que o surdo, ele não é limitado, incapaz, não. Ele é inteligente e ele consegue fazer muitas coisas. Você vai ficar admirado, você vai ver. Ok? Vou passar uma segunda vez para vocês.
E aí, agora que você já sabe mais ou menos o que vai falar, presta atenção, tá? Nos sinais, nas imagens que são criadas. Olá, tudo bem? Ó, deixa eu te avisar. Esse curso vai te ensinar, você vai aprender diversas coisas importantes. O quê? Sobre os sentimentos dos surdos, o jeito deles, a cultura, os costumes e a maneira de pensar. Você vai descobrir e vai ficar admirado. Você vai ver que o surdo, ele não é limitado, incapaz, não. Ele é inteligente e ele consegue fazer muitas coisas. Você vai ficar admirado, você vai ver. Muito bem. Conseguir dar aquela treinada para ver se você pegou alguma coisa? Agora nós vamos para o terceiro, que é a parte que eu estou falando cada um dos sinais que estão sendo feitos, ok? Oi, bem? Ó, aviso. Aqui, curso, ensina. Você aprende diversos importante. O quê? Dele, surdo, sentimento. Dele, jeito, cultura, costume, mentalidade. Você encontra admirado ele, surdo, limite, limitado? Não, ele, inteligente, habilidade possível, admirado. Você vê, vai. Dessa maneira, esses vídeos eu compartilho lá no grupo. Então, mas é mais difícil agora que está falando sinal a sinal, porque a sua mente ainda não está acostumada. Quando fez a primeira vez, você já pegou mais. Mas agora, eu não quero que você se concentre em sinal a sinal. Eu quero que você se concentre na experiência visual, porque eu vou passar o mesmo vídeo, só que agora você não vai ter a voz falando com você, tá? E ver o quanto que você consegue entender esse vídeo. É claro que aqui eu estou fazendo para vocês uma vez, porque a gente tem 1 hora, mas esse é um exercício que eu dou para vocês fazendo durante a semana. Para quem chegou aqui a primeira vez, lembra que eu comecei perguntando? Vamos ver se você vai entender o vídeo? Se você não entendeu o vídeo é porque você não assistiu, então eu falo para vocês. Um pouquinho por dia é milagroso. Quem faz o básico todos os dias vai sempre ter mais resultado do que quem tenta fazer o extraordinário quase nunca. Então, pouco por dia. Vou passar de novo agora, sem som nenhum para vocês. Espera aí, deixa eu só deixar no jeito aqui, tirar o som. Não se concentre em sinal a sinal. Se concentre na informação que o vídeo está passando, ok? Conseguiu pegar a informação visual? Parece mágica, não parece? Não é mágica, é método. É o método Karate Kid. Por quê? Porque da outra vez que você viu, você fez assim, ó. E agora você conseguiu. Porque para você, você está só pintando a cerca e encerando o chão. Mas é que a gente está falando. Porque é o método. E, gente, sabe o que acontece? Às vezes a gente está esperando uma coisa extraordinária. Não, mas eu quero um método que eu vou comer lentilha e tem que ser meia-noite. Não, faz igual eu tô falando para você, assim, ó, porque foi assim que você aprendeu quando você era criança. Seu pai repetindo, sua mãe repetindo, e você focado nisso. Mas por que que quando era criança você aprendeu a falar? Porque você entendeu como uma necessidade. Por que que quase ninguém fala inglês no Brasil? Porque não tem como uma necessidade. Por que que a gente trabalha o seu coração, o seu conhecimento afetivo? Quando você entender a necessidade do surdo, você vai se esforçar para aprender. E agora, a última parte do treinamento para vocês. Eu vou passar o vídeo e você vai copiar. Ah, mas é muito rápido. Faz do jeito que dá. Ah, mas tem sinal que eu não entendi. Faz do jeito que você entendeu. Ah, mas faz do jeito que dá. Ok? Então, ó, todo mundo estalando os dedos aí.
Eu vou passar para vocês agora o momento de você treinar sua memória muscular. É o seu cérebro, esquece sua mente, é o cérebro. Você vai tentar fazer o mais próximo possível que aparecer na sinalização. Bem, levanta a mão só para eu ver. Quem é que teve a experiência de fazer sinais pela primeira vez? E já fez um vídeo aí, ó. Sinalização. Dá uma sensação gostosa, não dá? Tanto quando você entende a primeira vez, ou quando você faz a primeira vez. E tudo isso, gente, nós estamos na nossa segunda aula. Então, esse realmente é um método que potencializa o seu desenvolvimento. Como eu mencionei para vocês, essas aulas são gratuitas. Como é que vocês podem nos ajudar? Voltando, obviamente, porque só faz sentido se vocês estiverem aqui, e trazendo mais pessoas. Porque, gente, o que a gente mencionou aqui, você já tinha ouvido em outro lugar? Pode ser que boa parte você já ouviu. Mas o que a gente tenta fazer é simplificar. Porque eu sei que simplificando o seu desenvolvimento, eu estou simplificando a vida do surdo. Do que se eu ficar criando um negócio complexo pra caramba para você, e no final você fala mal bonito, o surdo não te entende. Ou você demora muito tempo e você desanima. Nós somos adultos. A gente não tem tempo para ficar perdendo com coisa que de fato não vai me desenvolver. Então, convide mais pessoas para assistirem conosco. Traga mais pessoas, convide eles para entrar no grupo do Telegram. Ó, o sinal, isso aqui é o sinal de convidar. Mas também é o sinal de bem-vindo. Quando eu disse para vocês, bem-vindos à aula número 2. Porque se eu convido alguém, essa pessoa não é bem-vinda? Então a ideia de convidar e a ideia de ser bem-vindo é a mesma coisa. Mas eu posso gerar uma imagem diferente. O que eu estou perguntando para essa pessoa? Quem te convidou? Mas eu estou fazendo o mesmo sinal. Eu estou mudando a sua experiência visual, não estou mudando o sinal. Treina a sua percepção visual. Treina a entender e treina a transmitir ideias visuais. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Vou compartilhar esse vídeo lá e, ó, é aquela coisinha, gente. Separa 5 minutinhos por dia. 5 minutinhos por dia. Estelinha tá lembrando da foto, não é verdade, Estela? Já foi uma galera embora, porque quando você começa a falar o tchau assim, algumas pessoas começam a ir embora, né? Tem que lembrar e tirar. Mas também tem gente que entra no meio, então vai ser sempre quem ficar até o final mesmo. Porque tem gente que sai antes, tem gente que entra depois, vai ser sempre os que estiverem aqui nos minutos finais. Então, vou bater. Tem 2 telas aqui novamente, tá? Peraí. Eu já respondo a pergunta do Leonardo aqui, tá? Como faz para entrar no grupo. Vou bater a foto aqui do pessoal. 1, 2, 3. Eu vou mandar lá no grupo. No canal, aliás, né, do Telegram. E vou bater mais uma, porque ficou 2 telas aqui, tá? Você sorri 2 vezes, porque você não sabe em qual que você tá. 1, 2, 3. Muito bem, então respondendo a pergunta do Leonardo. Leonardo perguntou como que faz para fazer parte do grupo. O grupo, eu imagino que você está falando de alunos, né Leonardo? Que tem a sala de bate-papo e tudo mais. Porque esse grupo aqui é pelo Telegram, e aí você cai assistindo essa aula aqui. O grupo, para você fazer parte da comunidade, atualmente só tem um jeito de você fazer parte da comunidade. É entrando em uma das turmas. Tá? E nós vamos abrir a próxima turma no final do dia 27. Marca aí que é dia 28 de junho. Porque antes nós vamos dar 4 aulas gratuitas. Só que assim, vocês vão aprender muita coisa aqui. Mas essas são 4 aulas que eu formatei de um jeito para pessoas que não conhecem nada da gente. Então, imagina, aqui a gente já está há um tempo, a gente já está desenvolvendo uma comunicação. Essas 4 aulas é para impactar uma galera que eu nem sei de onde que veio.
Então, mesmo que você esteja assistindo essas aulas aqui, assista essas 4 aulas. Porque elas são formatadas para fazer isso aqui com a sua mente, ó. Pum, expandir ela. Okay? Para você participar dessas aulas, aí tem um link lá na minha bio, que você faz a inscrição gratuita. No final desse evento gratuito, aí a gente abre as inscrições para o curso, e aí, entrando na próxima turma, você automaticamente entra na comunidade. Adiantar só uma coisinha para vocês, tá? Quem entra no nosso curso, não ganha só o curso. Tem o curso de aulas gravadas, mas também você tem mentorias semanais comigo, igual essa daqui. A única coisa é que antigamente era uma turma por mentoria, mas isso limita a gente pelo tempo, né? Agora a gente faz mentorias abertas e não importa de que turma que você é. Se você faz parte da comunidade, você pode participar dessas mentorias ao vivo, fazer suas perguntas e assim por diante. E também participar das salas de bate-papo que a gente faz. Essa sala de bate-papo tem, assim, um grande poder de desenvolver ainda mais a sua comunicação. E você faz parte da comunidade por mais de 1 ano. O curso, você, mesmo depois de você receber todas as aulas, você continua com a gente por mais de 1 ano. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E, ó, até quarta-feira. Quarta-feira tem live no Instagram também, tá? Quarta-feira no Instagram nós vamos aprender sinais para você atender os surdos com relação a coisas de saúde, farmácia, hospital. Ah, mas eu não trabalho com nenhum deles. Mas pode ser que um dia você está no hospital, ninguém sabe a língua de sinais, você pode pelo menos ser a ponte para tentar ajudar o surdo. Então, quarta-feira, 8 horas da noite, no Instagram. Beleza? Muito obrigado e até mais. Tchau!